O mundo muda, o mercado imobiliário muda, os condomínios mudam. Para dar conta das transformações, que sempre foram constantes, mas agora acontecem cada vez mais rápido, é preciso ter ao lado um parceiro forte e comprometido com os interesses do setor. Por isso, oferecemos aos nossos associados diversos serviços e ações que fomentam o segmento. Orientação jurídica. Nossa equipe jurídica está à sua disposição para esclarecer questões relacionadas à gestão condominial e ao mercado imobiliário. Também realiza o acompanhamento legislativo de projetos que podem impactar o setor, negociando e propondo adequações junto ao poder público. Unisecov RS. Iniciativa para a capacitação dos profissionais do mercado e síndicos. Promove cursos, palestras, workshops e eventos, presenciais e online, nas áreas de locação, assessoria de condomínios, compra e venda, atendimento, gestão, entre outros. Economia e estatística. O nosso time de técnicos em economia e estatística desenvolve pesquisas de mercado e calcula os índices de reajuste de aluguéis. Além disso, contamos com um Instituto de Estudos Imobiliários, que através de estudos especiais e do panorama do mercado imobiliário, fornece subsídios e parâmetros para as imobiliárias balizarem os seus negócios. Negociação coletiva. Realizamos ações que antecedem as convenções coletivas, buscando ajustar benefícios para assegurar condições de trabalho que atendam aos interesses das categorias patronal e laboral. Secov Med RS, Serviço Social da Habitação, que oferece assistência médico-ambulatorial, medicina do trabalho, assistência odontológica e exames laboratoriais básicos para empregados em edifícios, síndicos, diretores e funcionários de imobiliárias. Comunicação com o mercado. Nossa estrutura de comunicação on e offline, como a TV Secov RS no YouTube, site, blog, redes sociais e publicações. Leva até você conteúdos e informações atualizadas sobre os âmbitos jurídico, econômico e social dos segmentos imobiliário e condominial. Mantenha-se em dia com o Secov RS. Colabore para o fortalecimento do setor da habitação e aproveite todos esses benefícios. Porque a cada transformação que o mundo passar, o Secov RS vai estar ao seu lado, oferecendo o conhecimento e a inovação que você precisa para ir além. Boa noite a todos. É com grande satisfação que o Secov, HDM e Secov Med apresentam o 23º Encontro de Condomínios. Esse encontro que já é tradicional ao longo de tantos anos e é preparado com grande esmero pela nossa vice-presidente de condomínios, Simone Camargo, e levado adiante pela nossa coordenadora e sua equipe, Angélica Garcia. O temário que os senhores apreciarão ao longo desta e das noites seguintes, os senhores verão, os senhores e as senhoras, verão que se tratam de temas atualíssimos e que vêm a calhar para o nosso cotidiano. Estamos aproveitando também o ensejo para homenagear o síndico, pois agora estamos fazendo pelo Dia do Síndico. E o síndico, que como nós todos
respeitamos e apreciamos, é uma pessoa extremamente importante na gestão condominial e temos a certeza de que todos eles merecem a nossa admiração. É por isso que estamos iniciando essa jornada e esperamos que todos estejam satisfeitos e fiquem satisfeitos com o que se seguirá. A todos, a nossa saudação. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa edição do 23º Encontro Gaúcho de Condomínios, realizado pelo Secov-RS e pela HDM. Nós ouvimos há pouco, então, o pronunciamento do presidente, Moacir Schuchster, e esse evento, ele está sendo feito de forma inédita, como até mencionou o presidente, pela primeira vez online. E o que nós quisemos trazer aqui para todos os presentes, além do 23º Encontro Gaúcho de Condomínios, a questão da comemoração do Dia do Síndico. Esse evento ele conta com o apoio institucional do Secov-Med, HDI, Sistema Fecomércio, SESC, RS e SENAC, Secov Zona Sul, Secov Centro Gaúcho, Semirgs e Sindef. Então, todos sejam muito bem-vindos. Como foi mencionado, o evento também é alusivo ao Dia do Síndico, comemorado em 2 datas aqui no Rio Grande do Sul. No dia 30 de novembro, ele é celebrado em praticamente todo o Brasil, e em Porto Alegre, o dia é comemorado no dia 16 de dezembro, em razão de uma lei municipal. Vou passar só alguns comentários aqui antes de nós iniciarmos a palestra, tá? Então, recordando, o evento ele inicia hoje, vai até o dia 2 de dezembro, sempre às 18h30, pelo canal do YouTube do Secov, e ele vai ficar disponível até sexta-feira, dia 3. Eu gostaria também de registrar a presença no nosso estúdio aqui da nossa vice-presidente de condomínios, Simone Camargo, que também é vice-presidente financeira do Secov-Med, e é responsável pela coordenação aqui do encontro e vai acompanhar toda a nossa programação. Boa noite, tudo bem, senhora Simone? Bem, boa noite a todos. Obrigado, Angélica. Muito obrigada. Vamos dar início, então, à palestra, Então, hoje a palestra é sobre portaria virtual e o possível passivo trabalhista. Nós teremos na coordenação, eu chamo, então, o vice-presidente do Secov-RS HDM, Dr. Rafael Padoim Nenê, que fará essa coordenação, e o nosso palestrante convidado, Dr. Marcelo Armigliato de Jesus. Vou ler aqui o currículo do Dr. Marcelo, Então, para quem não conhece, muito boa noite, aos nossos convidados. Obrigada pela participação. Boa noite. O Dr. Marcelo é advogado formado pela PUC-RS, é pós-graduado em Direito do Trabalho pelo IDC e em Direito Previdenciário pelo IMED e pelo IDC. Tem especialização com ênfase em trabalho, processo do trabalho e seguridade social pela Fundação Escola da Magistratura do Trabalho e é membro da Associação Brasileira de Advogados e da Comissão de Direito do Trabalho do Rio Grande do Sul. Desejo, então, uma boa palestra e repasso para o nosso coordenador, Dr. Rafael Nenê, para iniciar os trabalhos. Muito obrigada. Sim. Está mudo, Marcelo. Rafael, está mudo. Está sem o som.
Boa noite a todos. Obrigado, Angélica. Obrigado, doutora Simone. Um obrigado especial, doutor Marcelo, por ter aceito e estar com a disponibilidade para deixar super grandioso o nosso evento e já inaugurarmos em alto estilo, né, os próximos trabalhos do 23º Encontro de Condomínios. Nós sabemos que o mundo se transforma, os prédios se transformam, as tecnologias estão aí ao alcance de todos, e não sei se podemos dizer que a questão do online ou do serviço remoto é uma tendência. Nós sabemos que alguns edifícios possuem algumas tipologias com arquitetura, algumas características de perfil de moradores, mas uma coisa é certa, as coisas se transformam, a questão da segurança é muito importante, continua sendo um viés significativo, inclusive na gestão e na escolha de fornecedores por parte dos nossos condôminos e por parte dos nossos síndicos. Eu queria, então, doutor Marcelo, até te ressaltar, antes de passar a palavra à sua explanação, que reforçou, inclusive, a escolha deste assunto, até uma demanda recente que nós tivemos na casa, com relação à portaria virtual, né? Nós recebemos uma demanda, ela é, digamos assim, constante, em relação a sabermos, né, se os riscos da portaria virtual são os mesmos em relação à portaria presencial, né, e também com relação à responsabilidade subsidiária, questão trabalhista e previdenciária. Como é que se desenvolve essa questão? De imediato, passo a palavra ao doutor Marcelo. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui nesse encontro, 23º encontro do Gaúcho dos Condomínios e dos Síndicos, comemorando esse Dia dos Síndicos. Já participei em 2017 de maneira presencial aqui em Porto Alegre, no Hotel Plaza São Rafael, e agora nessa nova modalidade aqui, virtual. Queria agradecer imensamente o convite na pessoa do nosso querido presidente, Dr. Moacir Schuchzer. Também agradecer a presença aí do vice-presidente e coordenador dessa palestra, Dr. Rafael Padoim. Agradecer também a doutora Simone Camargo, vice-presidente da área dos condomínios, e também a nossa coordenadora Angélica. Bom, há muitos anos eu advogo para condomínios, desde 2000, na verdade. Me formei e comecei a advogar para condomínios. Em 2017, nós tivemos uma legislação que transformou aquilo que era apenas um entendimento jurisprudencial em uma lei. A responsabilidade subsidiária do condomínio, que estava prevista lá na súmula 331 do TST, passou a ser lei a partir de 2017, de abril de 2017. E, associado a essa responsabilidade subsidiária do condomínio pela contratação de trabalhadores, uma outra situação que chamou muito a atenção foi a pandemia no ano passado e a busca dos condôminos por soluções de menor valor. Muitas pessoas, infelizmente, perderam seus empregos, diminuíram a sua renda, tiveram que fechar o seu comércio, enfim, o poder aquisitivo do brasileiro ele reduziu. E aí houve uma migração, e ela continua, eu tenho percebido, uma migração para esses sistemas que se apresentam de portaria virtual e portaria remota. Então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui para vocês agora. Vocês estão vendo? Tudo certo? Bom, essa primeira tela eu estou fazendo... Eu sei que existem diferenças técnicas entre portaria virtual e portaria remota. Sim, existem diferenças técnicas. Mas, para efeitos desta palestra, deste estudo, eu tratarei como se sinônimos fossem essas duas modalidades de portaria. No sentido de mostrar
as diferenças entre aquilo que é virtual, aquilo que é novo, aquilo que é remoto, se contrapondo àquela portaria que nós conhecemos de maneira presencial. Então, neste estudo, eu tratarei como se fossem sinônimos essas duas expressões. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho num vídeo de como funciona essa central de monitoramento de portarias virtuais. A gente tem as células de atendimento, todo o processo de atendimento é feito aqui da central, onde os operadores atendem as chamadas conforme elas vão acontecendo. As ligações prioritariamente caem para o operador responsável. Uma vez que o operador responsável estiver ocupado, essa ligação é transbordada para algum operador da sua própria rua de atendimento. E se a rua de atendimento também estiver ocupada, essa ligação é direcionada para outras células dentro da estrutura. Estrutura de atendimento de contingência. Então, dentro da estrutura de contingência, o transbordo das ligações, quando a estrutura inteira está ocupada, é direcionado para contingência, além do atendimento de WhatsApp, e-mail e os outros meios de contato que a gente tem com os moradores. Aquelas células naquela ponta, aquela ilha, é a ilha de tratamento de ocorrências. Então, quando o morador tem um problema, tem alguma dificuldade, ele abre uma ocorrência e ali a gente faz a captura da imagem, verifica absolutamente tudo que tem acontecido naquele caso. Nessa outra estrutura, a gente tem o atendimento de alarme, botão de pânico e todas as ocorrências dos condomínios e estabelecimentos de forma geral. Nesse vídeo, só pela passagem desse vídeo de pouco mais de 1 minuto, deu para perceber no mínimo umas 30 pessoas trabalhando naquela central. Muitos monitores, muitas imagens e muita gente trabalhando. Então, a partir dessa constatação de que muitos condomínios estão migrando para um ambiente de portaria remota virtual, eu propus essa reflexão para que vocês possam entender que, na realidade, nós temos sim algumas vantagens e todo mundo conhece porque elas nos são apresentadas, elas nos são vendidas a todo momento pela internet, mas, do ponto de vista trabalhista, ninguém comenta com vocês, ou pelo menos eu nunca vi ninguém comentar com vocês, os riscos que essa modalidade poderá representar no futuro. Eu trouxe aqui uma definição, né, do que seria essa portaria remota, e ela é uma nova forma de gerenciar portarias, buscando o quê? Basicamente uma redução de custos por meio de sistemas de controle remoto. E então, a partir de uma central, como nós vimos ali no vídeo, torna-se possível monitorar diferentes condomínios ao mesmo tempo. E é claro que para a implantação de uma central desse tipo, o condomínio terá alguns custos iniciais, como aquisição de câmeras, sensores de presença, conexão com internet, tags de biometria, sistema de voz. E as principais promessas que eu verifiquei na internet são essas que eu estou trazendo para vocês. Primeiro, redução de custos, até 50% dos custos. Será verdade? Num primeiro momento, sim. Nós veremos que sim, que há uma redução de custos. Aí depois, segunda promessa, diminuição de falhas humanas. Altamente discutível essa promessa. Nós vimos ali muitas pessoas trabalhando com monitores gigantescos, com muitas imagens ao mesmo tempo. Então, essa diminuição de falhas humanas, ela, no meu entendimento, ela é bem discutível. Como também é a maior sensação de segurança. Eu, particularmente, me sinto mais seguro tendo alguém, um porteiro, fisicamente presente na recepção do meu condomínio. Mas também é uma questão controvertida. Maior capacidade de controle, pode até ser. Né? Com sistemas automatizados, eles têm a condição de gerar relatórios automaticamente de atendimentos, de ocorrências, enfim. Pode até ser, então, uma maior capacidade de controle. E o que me incomoda
é essa tal de redução do passivo trabalhista. Será que isso é verdade? Vamos ver a seguir. Bom, aqui, primeiro eu fiz um comparativo, tá? A redução de custos. Portaria 24 horas, escala 12 por 36, o valor ali 17.500. É a média. A média pode variar ali de 16 mil até 20 mil reais, é o custo de uma portaria terceirizada hoje, pelo menos aqui em Porto Alegre. No caso de uma contratação direta, nós temos, organizei uma planilha e nós temos ali um custo menor, um custo em torno de 14 mil reais, também para uma portaria de 24 horas, na escala 12 por 36. E a portaria remota, ou portaria virtual, eu peguei ali a parte de uma nota fiscal, no valor de R$ 6.374. Há uma redução de custo, aparentemente sim, né? Ou pelo menos nesse primeiro momento há essa redução de custos, isso é inegável, basta nós compararmos as duas notas fiscais. E aí essa tela eu peguei da internet também, que é a promessa da economia. E aí ele fala, um dos grandes chamativos para uma portaria virtual remota é a extinção do cargo de porteiro da folha de pagamento, extinção dos possíveis problemas trabalhistas. Lá embaixo, é como se um único porteiro fosse capaz de atender 5 ou 6 condomínios de uma só vez, ao mesmo tempo. Essa mágica, eles mesmos colocam a expressão essa mágica, ela acontece através de um software específico que direciona as chamadas para aqueles atendentes que estão livres. Ausência de condenações trabalhistas, tudo dentro das promessas que nós estamos analisando aqui, as promessas que nós verificamos. Vejam esse print de tela. Ausência de condenações trabalhistas. Com a contratação de serviços de portaria remota terceirizados, o condomínio não correrá o risco de sofrer eventual condenação na Justiça do Trabalho. Isso ocorre porque a responsabilidade pelos funcionários é da portaria remota. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Quem está trabalhando para você? Numa sistemática de portaria remota ou portaria virtual, quem é que está trabalhando para os senhores? Você é o síndico. Quem é que está trabalhando? Você sabe o nome de quem está trabalhando para você? Você sabe qual é a jornada de trabalho daquele cidadão que está trabalhando lá na central de atendimento para o senhor? Você sabe se o salário dele está sendo pago em dias, está sendo atrasado? Você sabe se os intervalos que ele tem direito para descanso e alimentação estão sendo respeitados? Você sabe se o fundo de garantia dele está sendo recolhido? Se o INSS está sendo pago? O que você sabe sobre aquela pessoa que está atendendo o seu condomínio, que está prestando um serviço para o seu condomínio? Essa é a reflexão que eu quero que vocês façam. O que vocês sabem daquela pessoa que está do outro lado? Vamos ver o que diz a lei. Artigo 6º da CLT. O que diz esse artigo? Não se distingue entre trabalho realizado no estabelecimento do empregador, daquele executado no domicílio do empregado ou aquele realizado à distância. Não há distinção. Artigo 6º, esse artigo é antigo, ele não foi mudado agora. Não há distinção se o trabalho é prestado no estabelecimento da empresa, dentro do condomínio, se é prestado remotamente à distância ou se é realizado na própria casa, no home office de um trabalhador. A CLT não faz distinção alguma. E a Lei 13.429, lá de 2017, que foi aquela lá no início da palestra que eu falei, artigo 5A, parágrafo 5º, o que diz essa lei? Essa lei, ela
trouxe ao condomínio a responsabilidade subsidiária pelo adimplemento das parcelas trabalhistas eventualmente impagas. Ela diz o seguinte: a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços. Tá, mas qual é o período de prestação de serviços para um porteiro que está trabalhando remotamente? Artigo 4º da CLT, né? Responde. Está tudo na CLT e nas leis que regem a relação de emprego. Artigo 4º. Considera-se como serviço efetivo o período que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Aguardando ou executando ordens. É tempo de serviço efetivo. Certo? Então, essa lei aí, ela está me dizendo o seguinte: olha, havendo a prestação de serviço, se eu, condomínio, conseguir comprovar, delimitar o período da prestação de serviços, ok? Caso eu não consiga, eu terei um problema. Aqui nós temos uma decisão de agora, dia 12 de novembro de 2021, 18 dias atrás, do nosso Tribunal Regional do Trabalho, um recurso ordinário julgado pela 4ª turma de relatoria do desembargador João Paulo Lucena. E fala justamente da responsabilidade subsidiária. Nesse caso, que eu dei uma resumida, o reclamante exercia a função de atendente de chamado de alarme. Atendente de chamado de alarme. E monitorava mais de 50 locais. O juiz de primeiro grau entendeu não ser o caso da responsabilidade subsidiária do condomínio. No entanto, o nosso Tribunal Regional do Trabalho reformou essa sentença afirmando, abre aspas, é o fator benefício de mão de obra do trabalhador que dará ensejo à responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, sendo irrelevante a existência de culpa, de dolo e de fraude. Cabendo ressaltar que o fato da primeira ré ter prestado serviços para diversas outras empresas, de forma concomitante, não obsta a responsabilização destas. Ou seja, o nosso Tribunal Regional do Trabalho entendeu que o fato gerador da responsabilidade é que alguém estar prestando serviço para mim, através de uma terceirizada. Isso colocará o meu condomínio na condição de corresponsável, sendo irrelevante que aquela pessoa, que aquele porteiro remoto, virtual, tenha prestado serviço para outros condomínios, inclusive de maneira concomitante. Agora, eu gostaria de colocar um vídeo do Dr. Closemar Lemes Silva. Ele é juiz do trabalho, titular da 2ª Vara do Trabalho de Estrela. Ele é um amigo, além de juiz do trabalho, ele é professor de Direito do Trabalho e ele é um juiz muito estudioso e atualizado. E eu pedi que ele falasse um pouquinho para vocês sobre essa portaria virtual, portaria remota. Eu só vou pedir que vocês aumentem o volume, porque o áudio ele não ficou tão bom. E Marcelo, se me permitires, eu gostaria só de comentar com o pessoal com relação às perguntas também. O pessoal pode utilizar aqui a ferramenta e no decorrer da tua explanação, colocar as perguntas que no final nós teremos um tempo e poderemos abordá-las. Tá bom? Obrigado. Desculpa a interrupção, doutor Marcelo. Todos, o meu nome é Closemar Lemes Silva, eu sou juiz do trabalho titular da 2ª Vara do Trabalho de Estrela, e é com enorme satisfação que eu venho aqui hoje atendendo um honroso e gentil convite que me foi feito pelo meu dileto amigo, o Dr. Marcelo Armigliato, para conversar um pouquinho e expor uma opinião a respeito do tema da portaria virtual ou remota. Recentemente eu participava de uma reunião de condomínio cuja pauta principal era justamente a troca do sistema de portaria.
ela passaria a ser presencial para remota, ou virtual, ou telepresencial. E eu me recordo que, na ocasião, estava presente o representante da empresa de prestação de serviços, a empresa de portaria, que defendia com grande veemência esse novo sistema, dizendo basicamente que representava uma enorme economia para os condôminos. E o mais importante, dizia ele, vocês agora não têm mais nenhuma preocupação com os meus empregados, porque eles não vão mais estar aqui. Então, os condomínios agora não têm nenhuma responsabilidade sobre os trabalhadores. A partir daquela afirmação, eu me pus a refletir sobre o tema, com bastante preocupação. O artigo 6º da CLT dispõe expressamente que não se distingue entre o trabalho realizado de forma presencial e o trabalho realizado de forma remota. Ou seja, a lei não estabelece nenhuma distinção entre o trabalho realizado de forma presencial e o trabalho realizado de forma remota. E a lei igualmente dispõe que eu, tomador de serviços, sou subsidiariamente responsável pelas obrigações que são devidas aos empregados da tomadora. Neste cenário legislativo, normativo, me parece, no mínimo, na melhor das hipóteses, extremamente precipitado e irresponsável afirmar que o tomador de serviços, no caso específico, os condomínios, não são mais responsáveis pelas obrigações devidas aos empregados das prestadoras. Ouso até mesmo dizer que esse caminho abre espaço para um agravamento dessa responsabilidade, porque eu agora sequer sei quem está prestando serviços para mim, mas mesmo não sabendo, note, eu sigo sendo responsável, ou no mínimo, passível de ser responsabilizado. Eu acho que o tema ainda é incipiente. Nós, aqui na região, não temos ainda nenhum julgado a respeito, mas no cenário legal que eu tenho a respeito da matéria, que nós temos a respeito do tema, é no mínimo perigoso, precipitado e, insisto, irresponsável essa afirmação. Ela ainda carece de um amadurecimento nos tribunais, porque do cenário normativo que eu tenho aqui, a resposta me parece ser justamente o contrário. Isto não muda a relação de trabalho entre o condomínio, o terceiro e o empregado do terceiro. Mais ainda, parece agravar, porque se eu tenho um empregado que está ali, em uma sala fechada, transitando em vários computadores, em diversas câmeras, a diversos condomínios, o que eu vou ter é a possibilidade de, daqui a pouco, me ver responsabilizado por alguém que simplesmente abriu uma câmera em determinado dia e olhou o que estava acontecendo no meu condomínio. Se querem minha honesta opinião, isso me parece muito perigoso. Mas eu deixo o desenvolvimento da matéria para o Dr. Marcelo Armigliato, que conhece bem mais que eu sobre o tema e tem muito mais propriedade para conversar com você sobre isso. Encerro aqui minha participação, já me excedi, agradeço demais a atenção que me foi dispensada e desejo a todos um excelente e profícuo encontro. Muito obrigado, boa noite. Doutor Marcelo, tu está sem o áudio. Vamos lá, desculpe, estão me ouvindo agora? Perfeitamente. Muito obrigado ao Dr. Closemar. O que ele disse é mais ou menos aquilo que nós já havíamos mostrado através das telas anteriores. E agora eu trago para vocês uma reflexão. Já que nós sabemos que há uma possibilidade de enquadramento dessa corresponsabilidade, o que é mais vantajoso? O que é realmente mais barato ou não? Enfim, numa portaria presencial, o condomínio, numa escala 12 por 36, ele deverá contratar
4 porteiros. Ou seja, o universo de pessoas que poderão ingressar com uma ação trabalhista seriam esses 4 porteiros contratados pelo condomínio. E numa portaria virtual? Num anúncio, estava dito que um porteiro virtual consegue atender a 6 condomínios. Ora, uma empresa que tenha 60 clientes vai precisar, então, de 10 porteiros. Na escala 12 por 36, eu multiplico esses 10 por 4 e eu tenho 40 porteiros. Em tese, e eu estou, obviamente, falando em tese, quando a gente busca refletir sobre algo, a gente fala em tese, existem pelo menos 40 pessoas teoricamente habilitadas para ingressar com reclamatórias trabalhistas contra o seu condomínio. Ah, mas para aí. 40 pessoas, mas como ele presta serviço para vários condomínios, então pelo menos o valor vai ser diluído. Sim, o valor vai ser diluído, com exceção de um valor, que é os honorários advocatícios, e que tem que ser levado em conta também como custo de processo. 40 processos, um salário mínimo por processo, nós já temos aí mais de R$40 mil. Isso deve ser levado em conta na hora da decisão, na hora da assembleia, decidir o que pretende para o seu condomínio. E por que eu digo isso também? Agora, a partir de agora, todos vocês que estão nos assistindo viraram advogados do condomínio. Aí o advogado vai lá e recebe a carta de citação. O síndico recebe a citação, manda a carta de citação para a imobiliária manda para o advogado. Aí o advogado abre o processo, lê aquela petição inicial e a primeira pergunta que o advogado faz para o síndico é: o senhor conhece o Joãozinho da Silva? O síndico vai dizer o quê? Não, eu não sei quem é o Joãozinho da Silva. Imobiliária, preciso de documentos do Joãozinho da Silva. Vocês poderiam me mandar? A imobiliária, mas nós não temos registros de trabalho do Joãozinho da Silva. E agora, vocês advogados, o que fazer numa defesa sem documentos? Eu posso simplesmente negar a prestação de serviço. Dizer, olha, eu não tenho documento, não conheço essa pessoa nunca trabalhou para o meu condomínio. Só que essa defesa, ela se torna uma defesa extremamente frágil. Por quê? Porque aí, na sua, entre aspas, réplica, basta o reclamante juntar uma daquelas telas, algum boletim de atendimento, algum WhatsApp trocado, ou mesmo levar testemunhas para comprovar que sim, que ele trabalhou para o seu condomínio. E aí, toda aquela sua defesa foi por água abaixo. E lembrando que a responsabilidade dos condomínios abrange todas as parcelas decorrentes da condenação, inclusive multas do artigo 467 da CLT, multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, honorários advocatícios e contribuições previdenciárias. Lembrando também que na súmula 104 do nosso Tribunal Regional do Trabalho, ela diz que o atraso reiterado no pagamento de salários gera dano moral, in re ipsa. Ou seja, eu, síndico, não sei o nome da pessoa, não sei quem está trabalhando do outro lado, não sei se o salário dele está em dia ou não. Nós temos uma súmula do TRT dizendo que o atraso reiterado no pagamento de salários gera indenização in re ipsa. Nós temos ali uma outra súmula 82, da retenção injustificada da carteira de trabalho, que até não é mais o caso, porque agora a carteira de trabalho ela não é mais e-mail físico, ela é e-mail virtual. E também nós temos, por exemplo, a súmula 97 do Tribunal Regional do Trabalho, que diz que o pagamento da remuneração relativa às férias fora do prazo legal resulta na incidência da dobra.
E eu não sei que prazo foi pago as férias. Eu não sei quando que está sendo pago o salário desse pessoal. Então, nós estamos diante de um problema. Aqui eu trouxe, para vocês terem uma ideia, uma rescisão normal de um trabalhador, um porteiro que trabalhou de 2 anos, de 2018 até 2020. Um salário de 1.375, e aí tem as parcelas rescisórias devidas, só para vocês terem uma ideia. Se a empresa, então, ela desaparece, se a terceirizada desaparecer, sumir, entrar em recuperação judicial, falência, o valor devido seria 6.648,63, aproximadamente. Agora, se eu não pagar esse valor, se o condomínio não pagar esse valor, eu também serei corresponsável pelas multas. Que multas? Essas aí. O valor que antes era 6 mil e pouco se transforma em 17.800. Acrescentando o quê? Acrescentando a multa do artigo 467 da CLT, que o condomínio também será corresponsável pelo seu pagamento, que corresponde a 50% das parcelas incontroversas. Nós temos a multa prevista na cláusula 29 da Convenção Coletiva de Trabalho, aqui do pessoal que trabalha em terceirizados em Porto Alegre, que ela é substitutiva àquela multa do 477 da CLT, que prevê o pagamento impontual da rescisão, deve ser pago uma multa de um salário. Para esse pessoal de terceirizadas, ao menos aqui em Porto Alegre, esse valor ele pode chegar até 4 salários do trabalhador, pode chegar até R$ 5.500, e nós temos também os honorários advocatícios. Então, a responsabilidade do condomínio ela é integral, inclusive pelo pagamento de multas. Bom, mas mesmo assim eu quero ter uma portaria virtual ou uma portaria remota. O que eu tenho que fazer, então? Primeiro, eu tenho que fazer uma verificação periódica da idoneidade dessa empresa que foi contratada. Não adianta, pessoal, vocês fazerem apenas essa verificação lá no momento da contratação. Não adianta nada. Há uma necessidade de acompanhamento da evolução econômica, financeira, da idoneidade dessa empresa terceirizada. Exigência de relatórios, uma relação mensal dos atendimentos dos respectivos responsáveis pelo chamado. E aí, nessa portaria virtual ou remota, eu preciso minimamente delimitar quem está trabalhando para mim e qual período aquele cidadão trabalhou para o meu condomínio. Hoje em dia eu não preciso mais imprimir folhas e mais folhas. Hoje em dia eu trato tudo com relatórios em arquivos PDF e armazeno. Então, solicitar essas empresas de portaria virtual os relatórios mensais de atendimento do condomínio e quem os fez, o nome do trabalhador que fez esses atendimentos. Eu acho importantíssimo isso para evitar que aquelas 40 pessoas depois ingressem com uma ação dizendo que trabalharam o tempo inteiro. Depois, evitar a contratação de empresas pequenas que têm um condomínio como único cliente. E, por último, ali, uma cláusula contratual que condicione o pagamento da prestadora à apresentação mensal de todos os comprovantes de pagamento, dos direitos trabalhistas, previdenciários e fiscais. Então, eu preciso ter uma análise financeira aprimorada, que aí a análise financeira passa pelas certidões negativas. Eu preciso ter uma análise jurídica. O que seria uma análise jurídica? Uma análise mais profunda. Puxa vida, vamos ver os processos que essa empresa está envolvida. Eles estão cumprindo com os acordos que estão fazendo ou eles estão empurrando os processos para frente? Isso é uma análise jurídica que pode ser feita. E também um controle documental. E dentro desse controle documental, eu vou trazer aqui mais um trechinho dessa lei, que trata da terceirização. No artigo 4A, aliás, 4B, ela estabelece requisitos. Os legisladores estabeleceram requisitos para a terceirização. Será que nós estamos observando esses requisitos? O primeiro requisito é fácil, prova da inscrição do CNPJ. O segundo requisito, registro na junta comercial. Até aí tudo bem. Terceiro requisito, capital social compatível com o número de empregados, observando-se os seguintes parâmetros.
Empresas com até 10 empregados, capital social mínimo de R$10 mil. Empresas com mais de 10 e até 20 empregados, capital mínimo de R$25 mil. Empresas com mais de 50 e até 100 empregados, capital mínimo de R$100 mil. Empresas com mais de 100 empregados, capital mínimo de R$250 mil. Eu pergunto, algum síndico olhou o contrato social de uma empresa que está sendo contratada para verificar qual o seu capital social e fazer essa confrontação com o artigo 4º da lei? Isso é análise documental, que deve ser feita. E aqui, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo de contrato social com o valor do capital social R$10 mil. Né? Essa empresa, por exemplo, segundo o artigo 4º, ela pode ter até 10 empregados. Se essa empresa tiver mais de 10 empregados, ela estará em desacordo com a própria lei das terceirizações. E isso poderá trazer problemas para o condomínio. Quando eu falo em análise jurídica, eu queria chamar a atenção de vocês para uma situação que eu tive aqui no meu escritório, verifiquei aqui no meu escritório. Normalmente, quando se busca uma certidão negativa, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. A pessoa, ela vai aqui, vamos ver. Eu digito lá, certidão negativa trabalhista. O primeiro link que aparece é a certidão negativa de débitos do Tribunal Superior do Trabalho. E aí nós vamos lá em emitir certidão. Pessoal, essa certidão do Tribunal Superior do Trabalho, ela só vai me dizer quando uma empresa foi executada, não pagou, não tem mais patrimônio, não conseguiu adimplir com aqueles direitos trabalhistas e o processo foi arquivado com dívida. Então, essa certidão negativa ela vai me dar uma ideia lá do final, né, que a empresa já está realmente quebrada, uma empresa que não consegue mais pagar os valores, ela vai aparecer aqui nessa emissão de certidão negativa do TST. E aí vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir. CPF inválido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, essa certidão do TST, ela vai me dar uma condição da pessoa, da pessoa jurídica já praticamente falida. A empresa que figurar naquela certidão negativa, ela está praticamente falida porque ela teve um processo contra si que ela não conseguiu pagar e o processo foi arquivado com dívidas. Então, o que eu sugiro? Que vocês façam uma busca complementar através de uma certidão emitida pelo nosso Tribunal Regional do Trabalho. Vocês digitem aí no Google PJE TRT 4, Tribunal Regional do Trabalho 4. PJE é Processo Judicial Eletrônico. E aí nós clicamos aqui nesse primeiro link. E aí nós vamos até o primeiro grau, PJE primeiro grau, acesso rápido. E aí no canto superior direito, você vai clicar ali e ali aparece certidões, né? Emitir certidão trabalhista. Aí você vai digitar o CNPJ, e nós teremos todos os processos que tramitam contra essa empresa. E eu me sinto muito à vontade de colocar o CNPJ dessa empresa, porque inclusive essa empresa lesou um condomínio que eu advogo, porque essa empresa sumiu, fechou e desapareceu. Inclusive, se alguém souber dela, pode me avisar. Então, assim, ó, ela tem inúmeros processos aqui. E lá na certidão do TST, ela não tinha nenhum processo contra ela, quando as reclamatórias começaram a chegar. Então, é disso que eu falo. Nós precisamos de um controle documental. Deixa eu colocar de novo aqui. Uma análise mais profunda, principalmente nas hipóteses de contratação de empresas de portaria remota ou portaria virtual, que, a meu sentir, é muito mais perigoso
porque eu não tenho controle nenhum sobre quem está do outro lado trabalhando para mim. Com essas palavras, eu estou encerrando a minha exposição. Eu gostaria de dizer que essa exposição é para que vocês tenham uma reflexão diante de várias informações, dizendo que não há uma responsabilidade trabalhista do condomínio. Eu não tenho nem portaria virtual, não sou proprietário de portaria virtual, nem portaria não virtual ou presencial. Minha vinculação é com a advocacia. E o que eu trouxe aqui para vocês são questões jurídicas envolvendo o direito do trabalho, para que vocês possam refletir, para que numa próxima assembleia, onde esse assunto seja votado, que vocês tenham a consciência dessas questões que hoje foram trazidas. E com isso, então, eu encerro a minha exposição, me colocando à disposição para eventuais perguntas de vocês. Doutor Marcelo, muito boa, muito excelente a sua explanação. Inclusive, eu fui anotando algumas perguntas no decorrer da sua fala e automaticamente, à medida que o senhor ia avançando, as perguntas elas iam sendo respondidas, né? Normalmente, pela organização da sua explanação, lhe transmito novamente os parabéns. Né? Obrigado. A título de curiosidade, a que se repetiu justamente foi essa: de que maneira o síndico, enfim, o condomínio, poderia cobrar mensalmente da prestadora de serviço algum documento que fizesse relação com os nomes dos funcionários, sim, que estavam atrás das câmeras, né? Eu não sei se se vale o doutor tecer mais algum comentário especificamente sobre isso, porque foi respondido no decorrer ali da sua explanação. Olha, aquele vídeo inicial que mostrou toda aquela sala de operações, existiam várias telas ali, e telas que mostravam os boletins de ocorrência, chamados dos condomínios, e eu tenho certeza absoluta que existe um registro de atendimentos. Essas portarias remotas ou virtuais, elas têm como obter um registro de atendimentos que foram feitos para determinado condomínio. E isso, hoje em dia, não preciso imprimir lá 2.000 folhas. Não, isso é gerado no arquivo PDF. E esse arquivo PDF será muito importante no futuro para que o condomínio possa se defender. Possa dizer, olha, o fulaninho de tal, ele não teve nenhum atendimento durante esse período para o meu condomínio. O Beltrano, ele atendeu, mas ele não atendeu em todo o período que ele está dizendo que atendeu. Então, eu acho que cabe aos condomínios exigirem dessas empresas, portarias virtual ou remota, relatórios de atendimento, onde tenha lá o operador responsável por aquele atendimento, para que possa, no futuro, exercer justamente uma defesa razoável, para que tenha um mínimo de documentos e que possa, então, evitar um passivo trabalhista ainda maior. Perfeito. E uma questão também importante para os operadores, dos gestores de condomínio, é que aqui nós estamos falando fazendo um alerta, né? Despertando justamente uma reflexão com relação a um assunto que é novo, né? Agora, esse questionamento que vem a ser feito junto às empresas terceirizadas também vai auxiliar que as empresas também se organizem, porque daqui a pouco elas não estão esperando isso, elas estão, digamos assim, fazendo uma leitura mais simplificada do assunto, não estão aqui fazendo a mesma reflexão que nós estamos fazendo, quer dizer, observar os prós e os contras, eles estão apenas fazendo uma defesa comercial do seu produto, mas à medida que os condomínios assumam, digamos assim, esse papel de gerar, justamente, tirar elas da zona de conforto, provavelmente elas consigam se organizar, inclusive através do uso da tecnologia, para daqui a pouco auxiliar com relação ao número de funcionários e vinculados dentro do período específico para cada condomínio, né?
E também agora chegando uma pergunta se seria possível falar novamente ali, demonstrar novamente o link, né, dessa segunda consulta, digamos, essa consulta complementar. Uma internauta aqui participante fez essa pergunta. Eu coloquei o link ali, vai ser colocado, imagino eu, agora no YouTube. Eu vou fazer de novo o compartilhamento da tela para atender a nossa espectadora aí. Só um minutinho. Bom, a tela foi compartilhada? Eu não sei. Foi, agora foi. Tá, vamos lá. Google. A gente pode digitar PJE-TRT4. PJE, Processo Judicial Eletrônico, TRT4. E aí vai ser o primeiro resultado aqui do Google. Você clica em cima, vai aparecer a página da Justiça do Trabalho, e aí você desce um pouquinho até o acesso rápido. E aí, no acesso rápido, você vai ali em PJE, primeiro grau. Clica ali. E essa, então, é a página do nosso Tribunal Regional do Trabalho para os processos eletrônicos. E aí, no canto superior direito, esquerdo, de quem tá olhando, é o canto superior direito. Temos ali 3 barrinhas, e aí aparece no primeiro item certidões. Você clica ali em certidões, então vai ter ali a certidão trabalhista. Emitir certidão, coloca o CNPJ da empresa e você terá acesso a todos os processos que essa empresa responde aqui no âmbito do nosso Tribunal Regional do Trabalho. E como o processo é público, quem quiser ir mais fundo ainda poderá, através desse número, consultar aquele determinado processo, consultar se aquela empresa está ou não fazendo acordos e cumprindo seus acordos. Então, o caminho é esse. Perfeito. Eu não sei, faço consulta aqui à organização com relação ao horário, se nós já estamos... as perguntas, elas se encerraram. Não sei se estamos no horário, temos alguns minutos ainda. Deixaria talvez uma provocação, da mesma maneira que o juiz participou de uma assembleia de condomínio e fez talvez a sua primeira reflexão sobre o assunto. Se o doutor Marcelo, sendo síndico ou condômino, qual seria a sua contribuição ali no momento da discussão? Eu acho assim, eu acho que as pessoas elas têm o direito de conhecerem os seus riscos. A partir do conhecimento dos seus riscos, aí vai ser uma decisão do condomínio. Quero ou não assumir determinado risco. Então, o importante é que as pessoas saibam, que as pessoas tenham a consciência de que esse valor ele é menor agora, mas no futuro, quando vier um problema, ele será ou poderá ser muito maior se nós considerarmos uma portaria presencial. Então, particularmente, eu prefiro uma portaria presencial, mas por questões de comodidade, questões dessas entregas que são feitas, a portaria 24 horas, o controle de acesso de pessoas, mas o que eu não consigo digerir, digamos assim, é o fato dessa comercialização dessa portaria virtual ou remota sem as devidas cautelas, sem essas observações de natureza trabalhista. O seu áudio está desligado, doutor Rafael. Desculpa. Então, nós temos aqui a sinalização que nós já estamos com o nosso horário preenchido. Em nome do Secov, eu gostaria de agradecer novamente, doutor Marcelo, sua disponibilidade e sua excelente explanação. Passo a palavra agora à Angélica, por gentileza. Eu agradeço, também igualmente ao doutor Marcelo pela oportunidade, de trazer todas essas informações e reflexões, e ao doutor Rafael pela coordenação. E eu gostaria de chamar, então, a nossa vice-presidente de condomínios, a senhora Simone Camargo, para fazer o encerramento
oficial dessa primeira palestra. Lembrando a todos, né, que amanhã nós vamos ter uma outra palestra no mesmo horário, que vai tratar sobre LGPD para condomínios, com a doutora Chamir e a coordenação do senhor Sérgio Cogói, que é presidente do Secov Zona Sul. Pelo que eu vi aqui no chat, muitos cumprimentos ao doutor Marcelo pelo esclarecimento, e eu passo de imediato, então, para a senhora Simone. Bom, obrigado, Rafael, pela coordenação. Muito obrigado, doutor Marcelo. Acho que nos colocou uma condição perfeita de começarmos a pensar, porque realmente é um fato, vamos dizer assim. Redução de custos necessário, os condomínios que mais querem, mas não se tem esse outro lado da moeda que o senhor nos trouxe hoje. E como síndica que sou, e como empresária que sou, fiquei pensando, como que eu poderia resolver isso? Pedir o nome de todos os funcionários, que amanhã poderiam trocar 50%, não adianta nada, né? Então, acho que realmente nós temos todas as cautelas baseadas nas suas informações. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo. Agradeço também a todos que participaram. Ratifico já o que a Angélica disse, amanhã nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que nos pegou de frente com os condomínios, né? E vamos até quinta-feira. Amanhã, dia do síndico, então também nós vamos parabenizá-los amanhã. E, doutor Marcelo, seja bem-vindo sempre à nossa casa. Secov lhe agradece sempre. E o doutor Rafael também. Obrigado, Rafael, do coração, né? Então, eu que agradeço. A gente. Muito obrigada pela disponibilidade de todos. Obrigado, Angélica, e a toda a equipe que está por trás de nós aqui, que os bastidores o pessoal não vê. Obrigado a todos. Uma boa noite, um bom descanso. Uma boa noite a todos e até amanhã, então. Obrigada. Boa noite. Acho que deu